Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Tem um ponto cantado que ele diz assim: firma seu ponto na folha da Jurema, que Oxóssi reina de norte a sul. Se Oxóssi reina de norte a sul, são duas posições geométricas, entendemos que no Brasil Oxóssi é o aspecto divino, a força divina, a irradiação divina que reina, é soberana nas matas, junto com Ossanha, que é o orixá da seiva vegetal. São ambos, Oxóssi e Ossanha, os orixás que reinam, ou seja, é um aspecto da criação que tem um poder volitivo, ou seja, a vontade do Criador atuou, plasmou as matas e as folhas, o axé verde, e ali reina Oxóssi e Ossanha. E nós, para entrarmos nesse reino, precisamos firmar nosso ponto na folha de Jurema. Aqui eu tenho um alecrim, simbolicamente um alecrim, uma folha de Guiné, e vamos interpretar um pouco isso hoje. O que isso quer dizer? Porque os pontos são pontos de raiz, pontos cantados, foram passados pelas entidades espirituais ao longo da formação da Umbanda até a data atual, desde os idos da sua anunciação pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos tentar interpretar um pouco, de forma sintética, objetiva, esse processo da gente firmar o ponto na folha da Jurema ou ativar o elemento vegetal quando ele é disponibilizado, por exemplo, numa oferenda ou num sacudimento com folha, com erva ou na forma de um banho. Temos que falar assim os tipos de oferenda. Assim, basicamente existem as oferendas secas e molhadas, né? Oferendas secas, o que é? Sementes, cereais, pedras, minerais, alguns tipos de cristais. E as oferendas molhadas seria água, mel, bebidas de uma maneira geral, as folhas, né, as ervas, frutas e flores. Eventualmente, temos a necessidade de disponibilizar esses elementos através de uma oferenda no pão de força do orixá dentro do terreiro, para reposição de axé frente à corrente mediúnica, fortalecimento dos médiuns, né, e eventualmente também atendimento aos consulentes. O que seria arriar uma oferenda, né? Seria dispô-la no ponto de força do orixá e acomodar os elementos, né, dentro de uma certa ordem, inserido num cerimonial. O objetivo da oferenda, do elemento que é o oferendado, vamos falar aqui das que são mais usuais: as folhas, as frutas, né, a água e algumas bebidas alcoólicas, como o vinho, marafo, ou eventualmente a cerveja branca ou cerveja preta, que tem uma função magística, né, tanto diferenciando o destilado da bebida gaseificada, que numa outra oportunidade nós podemos falar sobre isso aí. Mas no momento que você dispõe esses elementos, há uma necessidade de você ativá-los energeticamente na contraparte etérea, porque senão não teria sentido. E como é que a gente faz para que esse prana, essa energia condensada, esse axé que está na fruta, está na folha, está no mel e em outros elementos, eles possam ser devidamente movimentados, catalisados e dinamizados nos seus duplos e tem uma repercussão espiritual, né, etéreo no mundo astral, e os amigos espirituais consigam a partir daí movimentá-las adequadamente a nosso favor. Obviamente que todo esse processo de ativação é feito em parceria através do canal da mediunidade com os amigos espirituais, mas nós precisamos, por exemplo, na ativação do duplo etéreo, dos elementos que estão sendo oferendados, nós precisamos ativá-los, e aí que entram os pontos cantados, pontos cantados de raiz que foram passados ao longo dos
dos anos pelas entidades espirituais, que em verdade são reinterpretações de palavras de encantamento, cantigas e rezas, né, tanto de origem indígena como africana. Então a função do ponto cantado, ele não é meramente para nos encantar os ouvidos nos festivais de músicas, como a gente às vezes vê por aí, nada contra o festival, mas a gente vê composições que o objetivo ganho, a participação numa competição em que não tem a finalidade magística como ponto de raiz passado pela entidade. E às vezes isso sendo utilizado dentro do cerimonial de terreiro, ao nosso ver, enfraquece a magia ou a dinamização necessária dos elementos através das palavras cantadas. Então, função do ponto cantado, ele tem função de encantamento. Os pontos cantados são rezas, são evocações, e as palavras formuladas na forma de cantigas, né, tem a função magística, como eu falei, de catalisar os elementos e dinamizá-los no impulso dos seus duplos etéreos para que eles tenham repercussão astral e aí possa ser movimentado no plano espiritual. Muito importante, associando-se às cantigas, e tem que saber cantar cada cantiga, cada ponto cantado, dependendo da finalidade, do orixá que está se trabalhando, dessa irradiação do orixá, da linha vibratória, né? O tipo de falangeiro que vai atuar e qual é a finalidade, o objetivo que se tem com aquele elemento ali que está sendo disposto na forma de uma oferenda. Então, existe uma variedade de pontos muito grande que somente a vivência, o trabalho prático no terreiro com os anos vai se adquirindo esse conhecimento e sabê-los, usá-los adequadamente. Os mais antigos, os mais velhos sabem isso, vão sendo passados, os cambonos, os diretores de rito, que têm tradição e tempo dentro da vivência de terreiro, bem como as entidades. Quando um médium de fato e de direito está mediunizado, a entidade sabe pedir o ponto e sabe qual é o ponto. Essas palavras na função de cantigas, os pontos cantados, para dinamizar o elemento, ele é imprescindível que se tenha a vontade em comum, ou seja, que os participantes daquele rito, naquele momento, daquele cerimonial, é necessário que eles saibam qual é a finalidade, por que aqueles elementos estão aqui, o que o rito está buscando, e a força mental do dirigente, ou do sacerdote, ou do diretor de rito que está coordenando os trabalhos, muitas vezes mediunizado, incorporado, direcionado a um objetivo comum. Então a vontade de todos os participantes, com a união da força mental de cada um e o direcionamento que o dirigente dá ao sacerdote, dá num direcionamento comum, no mesmo espaço sagrado. Não adianta, como dizem por aí, às vezes o pessoal, mas a egrégora pode ser formada, um em São Paulo, outro no Rio, outro em Miami, a gente combina o horário, se reúne e a gente pensa. Esse é um tipo de egrégora. A egrégora na mediunidade terreiro, que ela tem uma função de movimentar esses fluidos, esse prana dos elementos, dinamizando-os, direcionando-os para o plano astral, elas precisam da reunião, né, de mentes com objetivo comum, no mesmo espaço, com o mesmo foco mental, impulsionando essas energias. Então, é importante isso aí. E os pontos cantados, é importante que alguém, sempre dentro do terreiro, seja o responsável pelos cânticos, né? Um curimbeiro, um ogã, um alabê, não importa a denominação, dependendo da escola, do terreiro, é importante que seja o responsável por organizar, registrar esses cânticos e estarem sempre preocupados com isso, porque é uma função muito importante dentro de toda a liturgia e ritual de Umbanda. E, finalizando, é necessário que a gente levante a oferenda. A gente bota no pão de força do orixá, dentro do abaçá, dentro do terreiro. Aquilo ali fica um tempo, dependendo do elemento, uns mais, um menos, mas no mínimo de 2 a 3 horas ali disposto. A partir daí, o elemento começa a entrar em fadiga.
em falecimento. No máximo 48 horas tem que ser levantado isso. E como é que é levantado isso aí? Isso aí se pega aqueles elementos, o que é líquido vai para a pia em comum, junto com a água, e o que é sólido, ou folha, ou fruta, ou flores, são levantados e colocados num saquinho de lixo, devidamente separado o que é sólido, o que é molhado, amarrado e disponibilizado para a seleta coletiva municipal, porque nós temos uma preocupação com a ecologia e o meio ambiente. Não preconizamos levantar oferendas que são feitas dentro do templo e despachá-los em encruzilhadas, porque os nossos irmãos, na sua maioria, não são da mesma confissão religiosa que nós, e além de poluir, eu acho que a gente tem que respeitar os locais que são de trânsito em comum, assim como a Umbanda que nós praticamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade não indica, não preconiza oferendas quais não sejam fora do templo, principalmente cidadãos, pessoas sozinhas, como a gente vê por aí. É muito sério. Tem que ter cobertura espiritual, resguardo, mediunidade ativa de fato e de direito para você fazer uma oferenda sozinha, mesmo na natureza. Pensemos sobre isso, porque os espíritos pululam no mundo espiritual a fim de conseguirem fluidos e energias com outras destinações que não seja a manifestação do espírito para a caridade. Firma seu pão na folha da Jurema, que é o Oxóssi Rina, de norte a sul. Nosso Saravá fraterno. Até a próxima oportunidade.